sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Na aula de hoje iremos tratar com relação à Lei Geral dos Gases Perfeitos, que procura relacionar em uma transformação de massa gasosa as grandezas volume, temperatura e pressão, a partir da seguinte expressão: volume inicial vezes pressão inicial está para temperatura inicial, que é igual a volume final vezes pressão final sobre temperatura final. Temos no primeiro membro as grandezas volume, pressão e temperatura no seu estado inicial, antes da transformação do gás. E no segundo membro temos as grandezas volume, pressão e temperatura no seu estado final, após o processo de transformação de um gás. Lembrando que nas aulas anteriores tratamos com relação às transformações gasosas, isotérmica, isovolumétrica e isocórica. No entanto, na aula de hoje vamos resolver questões onde as três variáveis sofrem algum tipo de modificação, a partir da seguinte expressão da Lei Geral dos Gases Perfeitos: volume inicial vezes pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a volume final vezes pressão final sobre temperatura final. Para compreender melhor esse conteúdo, vamos agora para a nossa primeira questão. Questão 1. Certa massa de gás hidrogênio ocupa um volume de 100 litros, pressão a 5 atm e temperatura de menos 73 graus Celsius. A que temperatura, em graus Celsius, essa massa de hidrogênio irá ocupar um volume de 1000 litros na pressão de 1 atm? Na questão 1, pede-se para determinar a temperatura final da massa de um gás hidrogênio após um processo de transformação gasosa, levando em consideração as seguintes informações: volume inicial do gás, 100 litros, pressão inicial, 5 atm, temperatura inicial, menos 73 graus Celsius. Somando a 273 para converter para a escala Kelvin, vamos ter uma temperatura de 200 Kelvin. Edivaldo, por que somou e deu igual a 200? Lembre-se, nossa temperatura é negativa. Menos 73 mais 273, sinais diferentes subtrai e preserva o sinal do maior. Dá igual a 200 Kelvin. Após o processo de transformação, esse gás passou a apresentar um volume de 1000 litros a uma pressão de 1 atm. Então, vamos encontrar aqui a sua temperatura final. Lembrando que essa temperatura final, a questão que é em graus Celsius. No entanto, na Lei Geral dos Gases Perfeitos, utilizamos sempre o valor da temperatura na escala Kelvin. Após encontrarmos a temperatura final, realizamos a conversão para a escala Celsius. Então, vamos à resolução. Temos que pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final. Vamos apenas substituir as informações. Pressão inicial, 5 atm, vezes volume inicial, 100, sobre temperatura inicial, 200, é igual a pressão final, 1 atm, volume final, 1000 litros, sobre o valor que queremos encontrar referente à temperatura final. 5 vezes 100, 500. Dividido por 200. É igual a 1 vezes 1000, 1000. Sobre T2. Olha só, 500 dividido por 200. Podemos eliminar os zeros. Vai ficar, ó, 5 sobre 2 é igual a 1000 sobre T2. Igualdade entre frações, realizamos a multiplicação entre meios e extremos. 5 vezes T2, 5 T2. É igual a 2 vezes 1000, 2000. Temos o resultado do primeiro membro, 5T2, e o resultado do segundo membro, 2000. Preservamos no primeiro membro apenas a variável que queremos encontrar o valor, que é T2, nossa temperatura final. É igual a 2000, continua no segundo membro, e 5 que está multiplicando passa dividindo. Temperatura final é igual
2.000 dividido por 5 será igual a 400 Kelvin. Então, a temperatura final do gás é igual a 400 Kelvin. No entanto, prestem atenção no enunciado. A nossa questão, que é o valor da temperatura final na escala Celsius. O valor que encontramos, 400 Kelvin, está na escala Kelvin. Então, temperatura final, 400 Kelvin. Para transformar da escala Kelvin para a escala Celsius, pegamos o valor que está na escala Celsius e subtraímos de 273. Então, vamos fazer 400 menos 273. 400 menos 273, teremos uma temperatura igual a 127 graus Celsius. Então, a temperatura final dessa amostra gasosa na escala Celsius será igual a 127 graus Celsius. Vamos agora para a nossa segunda questão. Questão 2. Uma determinada massa de gás oxigênio ocupa um volume de 12 litros a uma pressão de 3 atm e na temperatura de 27 graus Celsius. Que volume ocupará esta mesma massa de gás oxigênio na temperatura de 327 graus Celsius e pressão de 1 atm? Na questão 2, pede para determinar o volume final da massa do gás oxigênio, sabendo que ele passou por uma transformação onde as grandezas volume, temperatura e pressão passou por algum tipo de modificação em seus valores, conforme podemos observar. A temperatura inicial do gás era de 27 graus Celsius. Lembrando que para fazer a conversão de graus Celsius para Kelvin, somamos com 273. 27 mais 273 nos dá uma temperatura de 300 Kelvin. Volume inicial, 12 litros, pressão inicial, 3 atm. Durante o processo de transformação, houve uma modificação no valor das grandezas. Com isso, temos aqui temperatura final, 327 graus Celsius, que corresponde a 600 Kelvin. Volume final, desconhecido, e pressão final, 1 atm. Com isso, como as três grandezas passaram por algum tipo de alteração, vamos aplicar a equação de lei geral dos gases perfeitos, que temos aqui. Volume inicial vezes pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a volume final vezes pressão final sobre temperatura final. Diante da equação, vamos substituir as informações. Volume inicial, 12 litros, vezes pressão inicial, 3 atm, sobre temperatura inicial, 300 Kelvin. É igual, volume final do gás não temos, é o que vamos tentar encontrar, vezes pressão final, 1 atm, sobre temperatura final, 600 Kelvin. Vamos fazer agora o produto entre os valores. 12 vezes 3, 36, dividido por 300. É igual, volume final vezes 1, volume final, sobre 600. Então, temos aqui a igualdade entre frações. 36 sobre 300 é igual a V2 sobre 600. Como temos a igualdade entre duas frações, vamos realizar a multiplicação entre meios e extremos. 300 vezes V2, 300 V2. É igual, 36 vezes 600 vai dar 21.600. Resultado do primeiro membro e resultado do segundo membro. Primeiro membro, preservamos apenas o que queremos encontrar, que é o volume final. É igual, preserva-se 21.600 no segundo membro, 300 que está multiplicando no primeiro membro, passa para o segundo como denominador. Volume final será igual, eliminamos os zeros aqui para facilitar a divisão, ficou 216 dividido por 3. 216 dividido por 3 vai nos dar um volume final de 72 litros. Então, durante o processo de transformação de um gás, o volume inicial, que era de 12 litros, passou a ser igual a 72 litros. Com isso, a nossa resposta dessa questão apresenta um volume final igual a 72 litros. Aqui encerramos mais uma aula do nosso cursinho preparatório para o Enem, tratando com relação à Lei Geral dos Gases Perfeitos.
Vai lá no nosso canal no YouTube, Professor Edivaldo Júnior, se inscrevam, dá aquele like para que possamos oferecer mais aulas para vocês. Nos sigam também na nossa página no Instagram, Prof. Edivaldo Júnior. Um forte abraço e até a próxima aula.